Sabe qual é o maior problema de quem quer criar hábitos saudáveis? Eu vou te contar nessa aula quais são os maiores erros, como que você vai fugir de cometer eles e também como que você vai criar hábitos verdadeiramente duradouros. Pega um cafezinho, que essa aula é bem longa, mas ela vai ser maravilhosa para você. Eu sempre me considerei uma pessoa muito disciplinada. Por isso eu sempre fui muito adepta a estudar muito sobre hábitos, sobre comportamento, sobre rotina, seja através de livros. Eu li 2 que me marcaram muito, que foi Hábitos Atômicos e O Poder do Hábito. Eu vou até falar deles aqui. E eu estudo muito também através de vídeo e podcast, né, que é muito fácil. Por isso, o que eu vou te trazer aqui é um compilado de tudo que eu estudei, continuo estudando, aplicado também com o que tem mais funcionado com as minhas pacientes. Então, é a teoria e a prática que eu vou te trazer aqui. Combinado? Primeiro, a gente vai entender o que é um hábito. Hábito é aquilo que a gente faz enquanto a gente está pensando em outra coisa. Por exemplo, ninguém pensa que quando acorda precisa escovar os dentes. A gente simplesmente vai, a gente não pensa, né? A gente não acorda e, nossa, agora eu preciso escovar os dentes. A gente faz no modo automático, às vezes a gente faz até meio dormindo, porque isso virou um hábito. Hábito é uma espécie de atalho mental para repetir algo que a gente já fez no passado e funcionou para nós e nos deu alguma recompensa imediata. Inclusive, até falando da recompensa e do hábito de escovar os dentes, tem até uma curiosidade que eu quero trazer para vocês. Vocês sabiam que o frescor, né, aquele frescor que a gente tem quando escova os dentes, ou aquela espuma que dá quando a gente vai lavar o cabelo, elas são totalmente dispensáveis no fato de limpar, no fato da limpeza. O que acontece? O fato da gente sentir o frescor quando a gente escova os dentes, ou de ver aquela espuma quando a gente passa o shampoo, nos remete, né? Leva a nossa mente a algo bom, a algo que está realmente funcionando. E é por isso que a gente continua fazendo isso, e é por isso que virou um hábito, porque a gente viu a recompensa e sente que está funcionando realmente. E até dentro dessa curiosidade, eu já quero até puxar um outro gancho e te explicar sobre repetição, tá? Vamos lá. Quando nós fizemos algo que nos deu alguma recompensa, algum prazer, ou nos deu a sensação que aquilo realmente funcionou, o nosso corpo ele libera dopamina, que é um neurotransmissor que nos faz sentir prazer. Nós já falamos dele lá na aula sobre doce. É como se ele guardasse um arquivo dentro do nosso cérebro e armazena essa informação. Tipo, vou dar outro exemplo. Por exemplo, você chegou em casa do trabalho, abriu a geladeira e lá tinha um pedaço de bolo de chocolate ou algum doce que você gosta. Você comeu aquele bolo e imediatamente você sentiu um prazer, mesmo que seja momentâneo, tá? Pronto, o teu cérebro ele já guardou essa informação de que comer bolo de chocolate libera dopamina, o hormônio do prazer, o hormônio do bem-estar. Com o tempo, na medida que a gente vai repetindo essa ação, o nosso cérebro ele vai conectando tudo cada vez com mais força. O contexto, chegar em casa depois do trabalho, a deixa, que é abrir a geladeira, a rotina, que é comer o bolo de chocolate, e a recompensa, que é a sensação de alívio, de relaxamento, de felicidade, aquela coisa bem momentânea mesmo. E é bom lembrar que quanto mais distraído, mais cansado, mais sobrecarregado a gente tá, maior é a tendência da gente cair nesses hábitos ruins, né? Tanto bom quanto ruim. Por isso que é tão fácil a gente seguir um plano alimentar, seguir o café da manhã todos os dias, porque você tá de manhã, né? Você tá motivado.
Mas é muito fácil assaltar a geladeira também à noite, quando chega em casa, depois do trabalho, cansado e exausto. Por isso que às vezes você nega um bolo de chocolate de manhã, porque a tua motivação ainda tá, né, lá em cima, assim. Então é muito mais difícil dizer não para um bolo de chocolate quando os nossos cortisóis, nossos níveis de cortisol tá alto, que é o hormônio do estresse, né, que é o contrário do hormônio do prazer. Imediatamente, quando isso acontece, o nosso corpo ele fica procurando uma fuga, uma saída para esse estresse. Então, o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Qual é o contrário do hormônio de estresse? Dopamina, que é o hormônio do prazer. E é por isso que cada tentativa bem-sucedida em alcançar uma recompensa ou fugir de um perigo crava na nossa cabeça um sulco. Pensa que é como se fosse assim, um armazenamento que fica lá no nosso cérebro, como se o nosso lado irracional quisesse nos dizer assim, isso deu certo, continua fazendo. Cada vez que você come bolo de chocolate, você sente prazer. E conforme a gente vai repetindo isso, esses sulcos, eles vão evoluindo até se tornar realmente um hábito que a gente nem precisa pensar, nem precisa passar pela nossa mente de maneira consciente para ser realmente ativada. E assim que a gente cria um hábito, tá? Uma dúvida muito comum que me perguntam muito no direct, em consulta, é quanto tempo que eu preciso para repetir alguma coisa para realmente virar um hábito. E mesmo que algumas pessoas digam que precisa de 21 ou de 45 dias, os estudos mais recentes, mais confiáveis que eu vi, diz que precisa de 2 a 3 meses. E eu sei que, de certa forma, isso pode até te desanimar. Mas eu quero te falar aqui que quanto mais você vai fazendo, mais fácil fica para você continuar fazendo. Ficou meio confuso isso, né? Mas acho que deu para entender. Porque o nosso corpo ele não gosta de trocar o certo pelo duvidoso. Não. Tem uma frase que eu gosto muito até de usar, que é: nós repetidamente fazemos as coisas que amamos fazer, mas nós também acabamos amando as coisas que a gente faz de maneira repetitiva, que fizemos repetidamente. Mesmo que quando você começou a fazer isso, não era lá o seu grande amor. O nosso corpo ele gosta de rotina, tá? Tem uma frase de James Clear, eu acho que é o autor do livro do Hábitos Atômicos, que diz: você pode até quebrar um hábito, mas é improvável que você o esqueça. Uma vez, quando os sucos mentais do hábito já tenham sido criados em seu cérebro, são quase impossíveis serem removidos completamente. Por isso que é muito, muito, muito importante a gente ter atenção no que a gente faz de maneira repetitiva, porque depois é quase impossível esquecer ele totalmente. Precisa ficar atento realmente com o que a gente coloca como um hábito, com o que a gente faz de maneira repetida. A repetição é um dos fatores mais importantes para a criação de novos hábitos. Por isso, é tão importante você fazer um pouco todos os dias. Eu apoio muito aquela máxima de que mais vale todos os dias fazer um pouquinho do que fazer muito uma vez na semana. Trazendo um exemplo para o exercício, por exemplo. Eu prefiro que você faça 20 minutos todos os dias do que 2 horas uma vez só na semana, tá? Agora eu vou te explicar mais do loop do hábito, que é o que o livro do Poder do Hábito, ele explica. Tá? Vou te explicar como que ele explica esse loop do hábito. Lembra que eu falei para vocês sobre deixa, rotina e recompensa? Pronto. Eu vou explicar aqui que é esses 3 conforme o livro O Poder do Hábito. A deixa para um hábito pode ser qualquer coisa que desencadeie um hábito.
Por exemplo, a deixa ela pode ser um lugar, uma pessoa, um ambiente, um cheiro, um visual. Deixa eu te dar até um estado emocional pode ser, tá? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos dizer que todos os dias, às 2h30, a padaria perto da sua casa assa pão e invade a sua casa com aquele cheirinho gostoso de pão. Fica quase impossível você não sentir muita vontade de comer pão. A deixa diz para o cérebro para ele entrar no modo de processamento automático. Por quê? Porque você já comeu esse pão, você sabe o quanto é bom, então você sabe a satisfação que você tem quando você segue esse impulso de comer o pão. Já a rotina de um hábito é o mais óbvio, tá? É o comportamento que você deseja mudar. Por exemplo, parar de fumar, ou parar de morder as unhas, ou até fumar, morder as unhas, ou até um hábito que você quer reforçar. Por exemplo, pegar a escada ao invés de elevador, beber mais água, parar de comer doce, por exemplo. Então, tem todos esses hábitos que você pode reforçar também. Já a recompensa é a razão que o cérebro decide que a deixa e a rotina merecem ser repetidos. A recompensa é o benefício que você recebe quando você executa esse loop do hábito, que pode ser qualquer coisa, desde algo mais tangível, como por exemplo um chocolate, ou algo mais intangível, por exemplo, assistir, sei lá, meia hora de televisão ou ficar 15 minutos deitado a mais. Pode ser qualquer um. Tá, Bruna, eu entendi como é que funciona esse tal de loop do hábitos, mas como que eu vou fazer para romper ele e criar outros hábitos? E é isso que eu vou te explicar agora. O primeiro passo é você identificar a sua deixa. Qual é a primeira coisa que acontece que te faz desencadear o seu hábito ruim? É ir numa cafeteria com fome? É ter um bolo de chocolate, um doce na tua geladeira? É ficar muito estressada, muito ansiosa? Qual é esse hábito que te essa deixa que te faz desencadear o seu hábito? O segundo passo é entender as suas recompensas e começar a experimentar outras. Será que seu hábito de comer aquela bolachinha todos os dias no meio da tarde é vontade da bolachinha mesmo? Ou é só a vontade de dar uma caminhada no escritório, dar uma desligada na mente, sair um pouco da frente do computador? Ou, sei lá, é só a vontade de conversar com alguém, de socializar? E você sabe que se você for até o refeitório, você vai ter essa companhia, você vai conseguir fazer isso. Será que a sua vontade de chocolate é real mesmo? Ou é apenas fome que você poderia facilmente saciar com outra coisa, com uma fruta, com um iogurte, alguma coisa? Essa talvez seja a parte mais difícil de toda a mudança. O que eu sempre peço para minhas pacientes é experimentarem novas recompensas, tá? Ao invés de abrir a geladeira depois de um dia estressante, talvez tentar chegar em casa, tomar um banho mais demorado, colocar uma musiquinha, colocar uma luzinha baixa, assistir uma série e depois de 15 minutos que ela experimentou essa outra recompensa, claro que depois de comer, se perguntar: será que eu ainda quero aquela recompensa antiga? Tem que perguntar, tá? Tem que se fazer essa pergunta também. E o último passo, e não menos importante, muito pelo contrário, tenha um plano. Eu vou te contar uma história de uma paciente para te exemplificar esse passo, tá? Eu tinha uma paciente que identificou que todos os dias, às 15h30, ela tinha o hábito de ir até o lugar do cafezinho, lá onde fica a garrafa térmica e tudo do escritório, e abria um chocolate. E ela ficava lá conversando com as amigas, com outras pessoas que estavam lá no lugar do cafezinho também. E ela descobriu que a recompensa não era o chocolate em si, mas sim o fato de socializar com outras pessoas que fazia ela realmente feliz. Depois de ter identificado isso,
Todos os dias, às 15h30, ela não abria o chocolate, mas ela ia até a mesa de um colega e conversava para ter esse momento de socialização. E depois de algumas semanas, ela fazia isso de maneira bem inconsciente e agora isso tinha realmente virado um hábito, mas dessa vez um hábito que era muito melhor para ela. E como que ela descobriu isso? Testando outras recompensas, tá? Agora que a gente já sabe o que é um hábito, de onde ele vem, como ele é formado, eu vou te falar um meio para você criar hábitos realmente duradouros. Vamos lá. Agora que você sabe realmente o que é um hábito, como que a gente vai fazer para criar um hábito todos os dias? Eu quero te sugerir a transformar esse hábito que você quer criar em uma ação tão fácil que você vai cumprir só por ser fácil demais. Deixa eu te explicar melhor, que eu acho que não ficou muito claro. Vamos dizer que hoje você não faz nada de exercício físico e você quer criar o hábito de começar a fazer. Eu não quero que você comece tentando ir 5 vezes na semana na academia, 2 horas por dia. Eu quero que você simplifique o seu hábito a ponto de ser ridiculamente fácil de ser cumprido. Pensa comigo. Quando você sabe que precisa ir até a academia, você já sofre antes de começar a fazer só de pensar que você precisa chegar em casa, ou então, acordar mais cedo, se você faz cedo, escolher uma roupa para treinar, ter um tênis de treino, se deslocar até a academia. Chegando lá, você vai ter que sofrer por 1 ou, 2 horas. Aí depois você vai ter que voltar para casa, tomar banho, se arrumar, aquela coisa toda. Ou seja, você sofre antes de fazer. E isso pode parecer muito difícil e desgastante para você, a ponto de você nem querer começar, ou pode ser tão desgastante que você não consiga realmente manter. Você até começa, mas não consegue manter. A mesma coisa para começar uma dieta ou até a leitura de um livro. Você pensa que entrando na dieta você vai ter que fazer ela todos os dias sem falhar nenhuma vez. Ou começando a ler um livro, você vai ter que ler esse livro o resto da sua vida. Então, a ideia aqui é você criar menos resistência para você seguir esse hábito. Por exemplo, se você ao invés de esperar para escolher sua roupa na hora do treino, antes do treino, por que você já não deixa separada ela na noite anterior ou antes de ir para o trabalho? Você facilita esse hábito e deixa ele um pouco mais fácil. Ou até mesmo se você for para uma academia mais perto da sua casa, fica mais fácil. Ou se você não vai para academia, por que você não começa a fazer exercício em casa? Você vai deixar esse exercício mais fácil de fazer e na sua cabeça isso não vai te dar preguiça de começar. Além de facilitar e deixar o hábito mesmo realmente fácil, a ponto de não ter desculpa para não fazer. Mais um exemplo. Se você não fizer atividade física hoje, começa fazendo amanhã 10 agachamentos todos os dias. Com o tempo, isso vai ficar tão ridículo que você vai ver que você consegue fazer 20 agachamentos, por exemplo. Ou então, se você vai já para academia, começa a ir e ficar 10 minutos só lá, não mais do que isso. Você vai fazer 2 exercícios, vai fazer 10 minutos de esteira, vai fazer 10 minutos de bike ou 10 minutos de qualquer coisa que você pensar que você vai fazer, mas você vai voltar. E mesmo que você diga, não, Bruna, mas eu consigo fazer mais. Não, eu quero que você faça 10 minutos. Você vai ver que vai criar menos resistência, porque agora você sabe que vai ser muito rápido, que você vai chegar lá e já vai voltar rápido. E com isso nós vamos criar um padrão, uma repetição. E lembra que lá na introdução dessa aula eu te falei, para criar um hábito, você precisa fazer repetidamente algo. Um hábito, mais do que intensidade, ele precisa de repetição. E quando nós fizemos isso várias vezes, nós vamos começar a realizar isso numa parte inconsciente do cérebro e isso poupa muita energia para ele. Igual quando a gente não pensa
para escovar os dentes, ou para dirigir, para trocar a marcha. Lá no começo a gente até pensava, mas agora a gente já faz pensando em outra coisa, porque a gente já criou o suco na memória. Então, primeiro nós vamos criar o hábito com a repetição e depois do hábito criado, nós vamos pensar em aperfeiçoar, ficando mais tempo na academia, pegando mais peso, fazendo mais agachamento ou incluindo um outro exercício junto. Aí depois a gente aperfeiçoa esse hábito. Evoluir é sempre procurar um hábito bom e ir tentando adaptar ele na rotina de forma que fique realmente enraizado. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu sempre tive muita dificuldade de beber água. 2 litros para mim era assim, uma tortura. E como que eu precisei começar para isso virar um hábito? Eu comecei colocando a meta de tomar 1 copo desse por dia. Só 1 copo. Esse era o meu objetivo principal, beber 1 copo desse por dia. Chegou, depois de alguns dias, eu comecei a sentir falta desse copo. Se eu não bebesse, eu ficava realmente com sede. E isso foi realmente ficando enraizado em mim, né? Então, quando eu não bebia, eu ficava desesperada. Eu começava a sentir realmente falta. Depois que eu comecei a ver isso, eu comecei a aumentar para 2. Fiquei mais um mês tomando 2. Depois aumentei para 3 e hoje eu já tomo 4 copos desses. Mas eu precisei começar com 1. Não adianta você querer começar um hábito intenso, porque vai ser difícil para você manter. Então não adiantava eu querer começar a tomar 3 litros de água se eu tomava 0. 3 ia ser impossível, não ia durar esse hábito. Deu para entender como que você pode mudar todo esse loop do hábito a seu favor e criar hábitos que realmente serão duradouros? Agora eu quero ouvir sua opinião sobre essa aula lá na comunidade. Compartilha com a gente qual foi o gatilho e a recompensa que você identificou dentro do seu hábito, o mau hábito, e compartilha com a gente o que foi que você identificou, como que você vai fazer para mudar essa recompensa. Peça opiniões, quem sabe a gente até tem outras sugestões para você mudar, coisas que já deram certo com a gente. Então é muito importante você compartilhar, tá? Um beijo e até a próxima aula.